crianças, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os instrumentos utilizados para contar o tempo. Na aula passada eu já conversei com vocês sobre o relógio de sol. Ele foi criado a partir da observação que o homem fez da sombra que o sol fazia nos objetos. E conforme o dia ia passando, essa sombra se movimentava. Como a contagem do tempo era e ainda é um assunto muito importante para o homem, foi preciso, então, desenvolver maneiras precisas e padronizadas para fazer isso. E o instrumento mais utilizado para medirmos a passagem do tempo é o relógio, pois ele, além de medir o tempo, marca intervalos pequenos e exatos. Então, o que é um relógio? Um relógio é qualquer instrumento que permita medir o tempo, marcando em intervalos pequenos. Hoje em dia, os relógios mais utilizados por nós podem ser o relógio de pulso, o relógio de parede ou o relógio digital. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, utilizavam instrumentos diferentes para poder medir o tempo. Então, primeiro foi o relógio de sol, que era utilizado para medir o tempo observando o movimento da sombra do sol no objeto. E depois foi criada a clepsidra, ou relógio de água. Foi um dos primeiros sistemas criados pelo ser humano para medir o tempo. Um dispositivo movido a água. O tempo era marcado à medida que a água do recipiente superior escoava de modo controlado para o recipiente inferior, que possuía uma escala de níveis. Como nessa primeira imagem poderia ser uma escala externa, onde os números ficavam marcados fora, ou interna, como na segunda imagem aqui, que o número fica dentro. Observe esses números. Eles eram utilizados para observar a passagem do tempo. Então, conforme a água diminuía, eu conseguia observar a passagem do tempo, observando em qual número essa água já estava. Bom, o próximo relógio foi a ampulheta. A ampulheta é um relógio que utilizava areia para medir o tempo. Observe as duas ampulhetas. São duas ampulhetas antigas. Nessa segunda, era só você girar o recipiente que a areia começava a cair novamente. Era uma forma de medir o tempo. Mas precisava ser um tempo menor. Não poderia ser um tempo como um dia, por exemplo. Era um tempo menor para, por exemplo, realizar uma atividade. Em 1656, foi inventado o relógio de pêndulo. Nele, a medida de tempo é controlada pela regularidade da oscilação, ou seja, movimento de um pêndulo, que fica na parte de baixo do relógio. Então, conforme esse pêndulo se movimentava, observem aí o pêndulo. Conforme o pêndulo se movimentava, os ponteiros do relógio movimentavam também. Em 1933, surgiu o relógio de quartzo, que é o relógio que utilizamos em nosso dia a dia. A passagem do tempo é medida pelas vibrações de um minúsculo cristal de quartzo. Daí a origem do nome relógio de quartzo. Em 1949, surgiu o relógio atômico, que é de alta precisão. Ele não perde a hora nunca. É um relógio comum, movido a quartzo também, mas com uma diferença. Os ajustes são feitos com base em átomos que vibram de um modo extremamente preciso, bilhões de vezes por segundo. Bom, crianças, então hoje vocês conheceram alguns tipos de relógios, ou seja, de instrumentos para medir o tempo. Queria deixar para vocês o meu abraço, já que não posso abraçar vocês.
quero dar um abraço virtual. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante. Beijos e até o próximo.